A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos agora para a nossa segunda aula. Não se esqueça que você está participando de um curso preparatório para o batismo nas águas. 5 coisas que todo batizando precisa saber. Nós vamos aprender agora sobre a segunda coisa que todo batizando precisa saber. Vamos aprender, vamos meditar aqui sobre intimidade com Deus. Anote aí no seu caderno. Intimidade com Deus. O texto que nós vamos usar está em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido, eu queria chamar a sua atenção para a expressão verdadeiro adorador. Adoração nada mais é do que uma vida de intimidade com Deus. Adorar a Deus é mais do que cantar para Deus. Adorar a Deus é mais do que se emocionar. Adorar a Deus, na verdade, é um estilo de vida que consiste em intimidade com Deus. E a palavra de Deus diz que Deus busca verdadeiros adoradores. Eu costumo dizer que se existem os verdadeiros adoradores, é porque com certeza existem os falsos adoradores. Mas eu não quero falar aqui sobre os falsos adoradores. Quero falar sobre os verdadeiros adoradores. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida de adoração a Deus, ela consiste em pelo menos 3 coisas. Primeiro, anote aí no seu caderno. Primeiro, uma vida de oração. Abra sua Bíblia em Mateus. Não se esqueça da sua Bíblia, nós vamos utilizar muito a palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9 diz assim. Mateus 6, versículo 5 até o 9. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, aqui Jesus está instruindo os seus discípulos. E não se esqueça, você é um discípulo de Jesus. Logo ele está instruindo você também. Ele constrói aqui para os seus discípulos um modelo de oração. O Pai Nosso nada mais é do que um modelo de oração. Isso não quer dizer que você vai ter que reproduzir a oração do Pai Nosso. Se você fizer isso, você vai estar usando o que a Bíblia, fazendo o que a Bíblia chama de vãs repetições. E Jesus diz para nós não usarmos de vãs repetições. Então, o Pai Nosso é um modelo, é um exemplo de como você tem que orar a Deus. E a oração, na verdade, é o homem dialogando com Deus. Você fala com Deus através da oração. E Deus também fala com você através da oração. Por isso que eu digo dialogando. Não só o homem falando com Deus, mas o homem dialogando com Deus. E a oração é importantíssimo para que você tenha intimidade com Deus.
Alguém já disse que a oração é a respiração da alma. Olha, se alguém para de respirar, morre. E se alguém parar de orar, vai morrer espiritualmente. Porque a oração é uma das coisas que alimenta o crente, que alimenta o cristão a continuar nesta caminhada em direção aos céus. A oração, ela tem que ser diária. Você tem que separar um tempo durante o seu dia para que você construa a sua intimidade com Deus. Na verdade, não existe uma regra, uma cartilha explicando oração. Oração é você abrir o seu coração para Deus. Quando você orar a Deus, não se esqueça, Deus é seu Pai. Aqui nesta oração modelo, Jesus fez a questão de nos mostrar Deus como Pai. Que não diz Deus nosso que está nos céus, Senhor nosso que está nos céus, Juiz nosso que está no céu, mas diz Pai nosso que está nos céus. Por quê? Porque Jesus quer que você veja Deus como Pai. Então converse com Deus como o filho conversa com o Pai. A segunda coisa, importantíssimo também, para que você tenha intimidade com Deus, é uma vida de meditação na palavra de Deus. Só lembrando uma coisa, a palavra de Deus é a Bíblia. Nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus. Meditar na Bíblia é meditar na palavra de Deus. Abre aí, então a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Salmos. Salmos de número 1, versículo de número 2. Abra a sua Bíblia. Salmo de número 1, versículo 2. Diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para o salmista, ler a Bíblia, ler a palavra, ler a lei, ler aqui a palavra, a Bíblia, era prazeroso. E ele meditava nela. Por isso eu digo que é importantíssimo você construir o hábito de meditar na palavra de Deus. Certa vez eu vi uma definição acerca de meditação que muito falou no meu coração. Meditar é você pensar o já pensado. É você ruminar. Isso é meditar. Então construa o hábito, desenvolva esse hábito de ler a palavra de Deus. Como nós devemos ler a palavra de Deus? Eu vou te mostrar a forma correta de você estudar e meditar na palavra de Deus. Você não deve ler a Bíblia como muitas pessoas leem, como se a Bíblia fosse um amuleto. Elas acordam, pegam a Bíblia e dizem assim: Senhor, fala comigo hoje. Então elas abrem a Bíblia em qualquer passagem e leem, e aí no outro dia faz a mesma coisa e assim por diante, acaba não compreendendo a palavra de Deus. Então qual é a forma correta de ler a Bíblia? A Bíblia é dividida em duas grandes partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Você deve ler a Bíblia assim. A partir do Novo Testamento, o primeiro livro é o Evangelho de Mateus. Você vai ler o capítulo 1 de Mateus. Você termina e lê o 2, lê o 3, 4, até que você conclua todo o livro de Mateus. Aí você vai passar para o próximo livro, que é o livro de Marcos, e depois para o livro de Lucas, e depois para o livro de João, até que você chegue no último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Então você vai voltar para o Velho Testamento, a partir de Gênesis. Você vai ler capítulo 1, capítulo 2, até você concluir todos os capítulos de Gênesis. Você vai passar para o segundo livro, que é Êxodo, até você chegar no último livro, que é o livro de Malaquias. Amém? Terceira coisa importante
dentro da construção da intimidade com Deus. É uma vida de jejum. É uma vida de jejum. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. A Bíblia fala sobre a importância do jejum aqui. O que é o jejum? Jejum é a abstinência de alimento. É um tempo onde você vai mortificar a sua carne. Por exemplo, você acorda 7 horas, às 7 horas da manhã. Aí você faz a sua oração e você diz: Senhor, eu vou ficar em jejum até ao meio-dia, em prol de tal pedido. Aí você vai colocar ali o seu pedido, você vai colocar o motivo do seu jejum. Então o jejum é uma forma de você mortificar a sua carne para que você construa uma intimidade mais profunda com Deus. E na verdade o jejum é uma forma de você exercitar o domínio próprio. Observe o que eu vou te falar agora. Quando nós jejuamos, o pão fica mais atraente. E quando você acorda e você olha para o pão, para o seu café, e você diz não para o café e não para o pão, você está dizendo não para um desejo seu. Ou seja, você está exercitando o domínio próprio. Amanhã vai aparecer uma coisa que não é o pão e não é o café. E aí você vai dizer não. Porque você já aprendeu, você já exercitou através do jejum a dizer não para a sua vontade, para a sua carne. Você compreendeu? Fazendo uma recapitulação da nossa segunda aula, intimidade com Deus. Para nós termos intimidade com Deus, precisamos de 3 coisas. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, uma vida de meditação na palavra. E terceiro, uma vida de jejum. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E até a nossa próxima aula.